Bem, fala pessoal, bem-vindos ao canal O Princípio da Bola e cá estou eu para falar com vocês um pouco sobre futebol e bastante sobre o Flamengo que infelizmente no dia de hoje fez uma partida medíocre e empatou com o Atlético Paranaense em 2-2. Já aqui de cara eu gostaria de deixar para vocês a minha total insatisfação com o trabalho que tem sido feito pelo Renato Gaúcho, em que me parece que a cada dia que passa, a cada jogo que passa, o Flamengo perde mais, ele regride taticamente, fisicamente, tecnicamente. De fato, está muito ruim o trabalho do senhor Renato Gaúcho. Eu não quero dizer que eu sou resultadista, de que nesse discurso de que, não, mas só tem 28 jogos, só tem 29 jogos, se não me engano, o Renato no campeonato, tem que dar mais tempo de trabalho, tem que dar um ano, tem que dar uma pré-temporada. Não, eu acho que já dá para perceber sim alguns trabalhos bem importantes. Ele já teve tempo sim para treinar e modificar o time, algumas formas como ele bem entende de futebol. E não tem dado nada certo, nada certo. Ele insistiu por muito tempo em muitos jogos com o Andreas Pereira jogando lá na frente. Ele precisou sair da Copa do Brasil para perceber o quanto que essa escolha foi infeliz. E eu acho também que ele está demorando muito para perceber que o senhor Everton Ribeiro também está muito mal. O senhor Everton Ribeiro hoje está de parabéns, ele fez uma partida ridícula em campo. Uma das piores realmente que eu vi com a camisa do Flamengo e não sai do time. Esse cara, infelizmente ou felizmente algumas vezes também, que ele joga muita bola, quando de fato ele tá bem fisicamente. Mas hoje, mais uma vez, cara, ele tá numa fase horrorosa pelo Flamengo, tá numa fase horrorosa. E é porque ia ser convocado para a seleção brasileira. Mas, enfim, né? Escolhas do Tite também, que o pessoal fala que também é um técnico de um patamar elevado aqui no Brasil, né? Coisas do nosso futebol. O Everton Ribeiro ser titular da seleção brasileira é uma coisa realmente impressionante. Mas enfim, sobre o jogo, cara, incrivelmente falando, o Flamengo jogou bem o primeiro tempo. E jogou muito bem até fazer o segundo gol. Já no primeiro tempo eu tinha notado que o Flamengo já não tinha conseguido já manter muito assim o estilo de jogo. O Atlético Paranaense já começou a crescer um pouquinho mais, tem mais posse de bola. Mas o que aconteceu no segundo tempo foi uma inversão total na situação. O Flamengo não jogou, o Flamengo não criou e só foi realmente ter alguma ambição de ir ao ataque aos 51 minutos do segundo tempo, quando o Gustavo Henrique, né, que é um zagueiro também horroroso, meu Deus do céu, acertou aquela cabeçada na trave, né? Eu também não tenho muita expectativa que ele acertasse, né? O normal do Gustavo é errar. Então, né, ele errou, o padrão dele, tudo mais assim. Então, assim, essa foi a visão que eu tive mais ou menos sobre o jogo. Eu vou dar aqui pra vocês mais ou menos uma visão individual de cada atleta, né? Fazer aqui uma avaliação de notas de cada um e tentar discutir o que ele pode ter de esperanças até o final aí da Libertadores, que é já no final desse mês aqui de novembro. Diego Alves, cara, o Diego Alves, assim, me tornei nos últimos tempos aqui um crítico poderoso, assim, um crítico ferrenho ao Diego Alves, porque o Diego, ele não tem a saída boa com os pés. Quem vendeu essa mentira pro Flamengo de que o Diego Alves sabe sair com os pés, nossa, vendeu muito bem essa mentira, porque o cara não sabe jogar com os pés. O cara é podre com os pés, ele erra todas as saídas de bolas. Eu não sei se vocês perceberam, ele sempre sai o tiro de meta pro lado esquerdo, ele sempre chuta pra lá. Acho que naquela posição ali, como tem o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique tem uma impulsão muito forte, eles treinam essa jogada ali pelo lado esquerdo, na saída de bola. Mas é impressionante como ele sempre joga lá e ele sempre erra. São exceções os momentos em que ele de fato acerta um chute ali naquela região e vai para algum atleta. O Flamengo consegue seguir seu jogo tranquilamente. Ele não sabe sair também tocando ali tranquilamente. Ele é muito fraco nessa questão. Ele é muito fraco nesse quesito. Ele é um bom goleiro com as mãos, mas com os pés ele não. Essa ideia aí não colou. Quem vendeu essa ideia aí vendeu muito bem, mas era uma mentira. O Diego Alves não sabe sair com os pés, ou desaprendeu totalmente nos últimos anos para cá. E ele vinha fazendo até uma boa partida, talvez até inclusive ele fosse ser o melhor em campo do Flamengo, porque o Flamengo de fato não jogou o segundo tempo, jogou só o primeiro tempo. Então ele poderia ser o melhor em campo, ele poderia ser também o herói da partida pelas defesas que estavam fazendo. Mas aí se empolgou, não sei o que aconteceu, pegou e saiu feito um maluco e o Flamengo tomou um gol no final. Se ele não tivesse saindo, cara, aquela bola não teria entrado, claramente. Porque o zagueiro lá ia conseguir dividir bem a bola iria espirrar e ele iria agachar lá, encaixar a bola perfeitamente e iria ganhar até um pouco mais de tempo ali naquela defesa. Mas ele preferiu arriscar, preferiu sair feito um maluco, perdeu totalmente o tempo de bola e aí o Flamengo tomou um empate no final. Nota 4 para o Diego Alves. Infelizmente é isso. A derrota também passa por ele, é uma falha dele no final e tudo mais aí.
Não tem o que fazer. Cara, Isla, meu Deus do céu. Isla fez uma partida padrão. Uma partida padrão do Isla. Errou o passe, não vai lá na frente, não acerta cruzamento, não acerta marcação. É um cara que, infelizmente, é um cara que no início, do trabalho dele no Flamengo, ele dava a pinta de ser um grande lateral direito, queria substituir bem o Rafinha. Mas logo depois, cara, assim, não rolou. O Isla sempre foi mal, sempre teve um padrão de jogo muito abaixo. Nota 3,5 pro Isla desse jogo. Mateuzinho também mesma coisa, né? Ele entrou no segundo tempo, não vou nem dar nota pra ele aqui. Gustavo Henrique, cara, Gustavo Henrique é impressionante. Gustavo Henrique e Léo Pereira. É impressionante como que entra técnico, sai técnico do Flamengo e eles continuam nervosos. Eles continuam sem saber o que fazer. Já com o Jorge Jesus eles não jogavam. Já não eram essas coisas todas, tanto ele quanto o Léo Pereira eram jogadores que se espantavam, destoavam muito do time titular do Flamengo. Você via o time todo bom, mas aí um zagueiro pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, que era o Gustavo Henrique, ou então o Léo Pereira, jogando muito mal, destoando do time. O time inteiro jogando bem e os caras lá jogando mal. Então, porra, o Gustavo Henrique, você é uma decepção pra mim. Porque eu via você no Santos, eu via você um zagueiro excelente pra até mesmo chegar mais na frente, a cogitar a pensar em você na seleção brasileira. Mas aí, infelizmente, né, eu tenho essa ilusão, tive essa ilusão, como acho que boa parte das pessoas que acreditaram em vocês também tiveram essas ilusões. Né? E a gente tá vendo em campo o que é que vocês de fato são, né? Que são jogadores medíocres que não deveriam estar aí vestindo essa camisa jamais. Jamais. Então, 3 para Gustavo Henrique, 3 também para Léo Pereira, que, sinceramente falando, aí faz jus ao seu apelido de Léo Peneira, porque de fato ele é muito fraco. Ele é muito fraco. É muito fraco, é muito triste que o Flamengo, com 1 bilhão de faturamento, com superávites aí de 155 milhões de reais, multicampeão com a dinastia aí, né, de títulos importantes sendo conquistados, e o Flamengo tem como titulares da sua defesa num jogo decisivo Gustavo Henrique e Léo Pereira, que hoje não são melhores, por exemplo, do que o Thiago Heleno, do que, por exemplo, o Nicolas Hernandes. Não são, eles são o mesmo nível ali de atuação, não tem muita diferença. Então, infelizmente é isso. Ramon fez uma partida mal hoje, o Ramon. É um garoto da base, tem muito futuro aí, mas hoje eu achei uma partida fraca. Não consegui construir nada, não foi mais lá frente, não foi bem lá na frente, não conseguiu marcar também muito bem, talvez assim. Eu vou dar nota 5 porque assim, também é melhor que o René, né? Ramon em campo tem uma notícia boa que o René não vai estar em campo, né? Então, por essa questão aí eu vou dar nota melhor pra você, Ramon. O Ilharão, cara, eu gosto muito do Ilharão assim, eu vou um pouco na contramão do que a torcida do Flamengo faz com ele, que é xingar. Eu prefiro realmente assim elogiar muito o futebol dele, mas hoje o Ilharão ele foi, nossa, uma decepção total. Ele errou tudo que tentou praticamente. Eu não engulo a desculpa de que a grama sintética atrapalha, não sei o que, porque cara, um gramado desse que é perfeito, maravilhoso, um gramado desse, se você reclamar desse e você jogar num pasto que é um Maracanã, um gramado cheio de bosta, cheio de buraco, todo irregular, e achar que esse gramado estaria prejudicando o jogo do Flamengo, ou ele não saberia jogar, não saberia se adaptar ao jogo, é um absurdo isso, né? Um absurdo, eu não engulo essa desculpa. Então, num gramado como esse, eu acho que isso facilitaria o jogo de quem tem a posse de bola, de quem tem um futebol melhor e mais bonito. Mas aí, né, pro Flamengo jogando num estádio desse, um gramado perfeito, ele é uma desculpa para o time abaixar tecnicamente, né? Então, o Arão hoje ele derrou muito passe, não tem condição de uma partida tão mal dessa do Olharão ser feita num jogo tão decisivo. Então, nota 4 aí para o Olharão. Não tem realmente o que fazer, não. O Andreas Pereira, um pouco do mesmo, cara. O Andreas Pereira também eu achei que hoje foi muito mal. Não sei o que está acontecendo com ele nos últimos jogos, assim. Não sei se ele ficou muito puto ali com o Renato, colocando ele numa posição que não era dele, né? Que era uma posição mais à frente, na posição ali do Arrascaeta. Mas, caralho, menor. O Andreas Pereira também não jogou tão bem assim, não. Vou dar nota 4,5 porque, enfim, é um jogador também diferenciado, um jogador importante para bola aérea e tal, mas foi uma partida também péssima, fez uma partida péssima também, talvez um pouquinho só melhor mesmo que o Ilharão, por isso que então que a nota dele sendo um pouquinho realmente acima da do Arão. O Everton Ribeiro, como eu falei para vocês, cara, o Everton Ribeiro fez uma partida péssima hoje, eu não entendo, até mesmo eu não entendo como que ele está sendo cogitado na seleção brasileira hoje, porque o desempenho dele no Flamengo é uma coisa que está me assustando.
porque eu não tô reconhecendo esse Everton Ribeiro que eu vi em 2019, principalmente que eu vi em 2020, que eu acho que inclusive ele ganhou um protagonismo muito grande ano passado, e de fato foi por causa do ano passado, da temporada passada, que ele conseguiu ser convocado para a seleção brasileira. Mas, caralho, nos últimos jogos, talvez até assim, nos últimos meses, assim, no Flamengo, ele não repete uma boa atuação. Ele não tem uma boa atuação. Não sei se a troca de técnicos, não sei se o estilo de jogo, não sei se a vida pessoal dele, não sei, mas ele tá péssimo no Flamengo. A ponto de que, por exemplo, hoje eu questiono se, por exemplo, o Michael não poderia entrar no lugar dele ali. Não sei se também se seria importante pro Michael jogar ali, porque não seria a posição dele, né? Que ele se identificaria melhor ou mais. Mas assim, o Everton Ribeiro deve ser questionado. Deve ser bastante questionado no seu nível de futebol apresentado nas últimas partidas. O Vitinho, cara, o Vitinho jogou, assim, a nota do Everton Ribeiro, né? 4 Everton Ribeiro. Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que falar sobre você essa questão. O Vitinho, não achei que o Vitinho jogou tão mal, mas também, assim, foi uma partida padrão do Vitinho, também, assim, meio improdutiva, às vezes meio sumido do jogo, tudo mais, assim. Mas ele não me fez tanta raiva nesse jogo, né? Eu já passei muito mais raiva com o Vitinho. Vou dar nota 5 pro Vitinho. Um pouquinho realmente acima do Everton Ribeiro. E também um pouquinho acima do Andreas Pereira, porque na minha opinião, acho que o Andreas realmente foi muito abaixo hoje também nessa questão. O Flamengo não conseguia articular bem as jogadas no segundo tempo. E isso realmente me pegou muito e deixou com muita raiva. O senhor Gabriel, ele errou bastante no segundo tempo lá, nas jogadas que ele fazia. Mas ele foi o melhor em campo de toda forma, porque se ele não tivesse conseguido os gols dele, né, teríamos mais uma partida perdida aí pelo Flamengo. Então, para ele, a nota 6, essa questão toda. Mas também foi um jogador que me deixou um pouco de raiva no segundo tempo. Então, por isso a nota 6, mas também, claro, já deixando claro que ele seria o melhor jogador mesmo do Flamengo. Na verdade, ele juntamente com o Michael, né? O Michael, mais uma vez, ele tá crescendo bastante nesse time do Flamengo. Ele tá conseguindo fazer umas partidas realmente muito boas. Ele tá sendo muito produtivo. As jogadas não morrem mais do lado dele no Flamengo, do lado que ele joga. Ele tá criando muitas soluções, né, nesse time do Flamengo. Então, pro Michael também eu dou nota 6. Porque, de fato, também ele com o Gabigol, ele foram os jogadores que deram mais perigo ao ataque aí, à defesa do Atlético Paranaense. E foi o que salvou um pouco de hoje do Flamengo, né? Na verdade, assim, o Michael é a única notícia boa que nós temos até a final da Libertadores, sinceramente falando. Porque de restante, cara, não tem como projetar um futuro muito bom com o Renato Gaúcho treinando esse time. Eu não consigo enxergar, não consigo ver uma evolução desse time do Flamengo taticamente, tecnicamente. Na verdade, eu vejo uma regressão. Eu vejo o Flamengo perdendo essa capacidade técnica e tática de dominar seus jogos. Isso é uma coisa, pra mim, muito preocupante. O que inclusive não colocaria mais, na minha opinião, o Flamengo como favorito a ganhar a Libertadores. Eu acho que nesse momento, pelo jogo, pela variação técnica e tática que tem os técnicos, né, da diferença entre eles, eu acho que está muito mais equilibrado e mais pendendo assim pro Palmeiras, tá, pessoal? Sinceramente falando, é uma coisa que infelizmente. E assim, como minhas considerações finais aqui para esse jogo do Flamengo, eu acho que seria importante uma conversa hoje para saber se a demissão do Renato poderia, por exemplo, sair logo hoje. E se não sair logo hoje, sinceramente falando, aí tem que manter até a final da Libertadores, tem que aguentar o que, infelizmente, esse técnico fizer com o Flamengo. Porque aí, pessoal, já fica aí 20 dias, pouco mais do que 20 dias, para você ajeitar um time para chegar contra o Palmeiras. E aí o Flamengo, de fato, ficaria muito atrás mesmo nessa disputa pelo campeonato aí da Libertadores. Então, sinceramente falando, essas minhas considerações. Espero uma mudança nos próximos jogos. Espero que o Everton Ribeiro melhore alguma coisa. Espero que o senhor Renato também consiga evoluir alguma coisa desse time. Porque terminar o jogo com 3 zagueiros, com 3 laterais, com 3 volantes e 4 atacantes, isso é demais, Renato. Isso é demais. Mostra realmente o abismo que existia entre você e o Jorge Jesus, né? Então é isso, pessoal. Vou tentar ser um pouco também aqui mais... mas fazer postagens aqui mais frequentes nesse canal, que infelizmente eu parei por um tempo de postar aqui minhas coisas, mas estou me agitando aqui na nova casa que eu tô, então eu devo realmente voltar com as postagens aqui nos próximos jogos do Flamengo, né? Então é isso, um abraço para vocês aí, até a próxima, uma belíssima noite a todos vocês, tá?